Olá, estudante da segunda fase da Educação de Jovens e Adultos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje teremos mais estudos sobre a construção do sistema alfabético e da ortografia. Em nossa aula, veremos sobre as convenções da escrita. Vamos observar a estrutura de textos diversos e de como produzi-los, fazendo o uso da grafia correta de palavras conhecidas. Veremos ainda o uso de letras maiúsculas no início de frases e em substantivos próprios, a segmentação entre as palavras, o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Vai ser bom demais! Estão ansiosos? Vamos para a nossa hora de aprender? Você já aprendeu que um texto não é somente aquele amontoado de palavras escritas em papéis. Texto é tudo que comunica, que transmite uma mensagem. Eles podem ser orais, escritos, feitos com imagens. Contudo, na nossa aula de hoje, dedicaremos nossa atenção às regras básicas para a escrita de textos impressos, ou seja, aqueles escritos no papel. Para iniciarmos, vamos ler o texto que segue em tela. Texto 1. A vacina contra a Covid-19 é obrigatória para crianças? Entenda, caso os pais não levem os filhos para serem imunizados, o Conselho Tutelar pode ser acionado e as consequências serem desde multas até a perda da guarda. Com a aprovação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, pais começaram a debater sobre a decisão de imunizar ou não os pequenos. Só que, de acordo com a legislação brasileira, proteger os menores contra a doença pandêmica está para além de uma escolha pessoal. Os responsáveis são obrigados a vacinar o público infantil como uma forma de preservar seu direito à saúde. O advogado Anderson Furst, presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB São Paulo, explica que essa obrigatoriedade vacinal é garantida tanto pela Constituição Federal, que afirma que o público infantil tem especial proteção do Estado, da família e da sociedade, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. No parágrafo 1º do artigo 14 está que é obrigatória a vacinação pelas autoridades sanitárias. Inclusive, essa obrigatoriedade possui consequências caso não seja observada como possibilidade de multa, perda de guarda e suspensão do poder familiar, esclarece o advogado. Ok, turma. Essa matéria, publicada no site bb.com.br, uma página especializada em assuntos sobre saúde de crianças e grávidas, sobre crescimento, enfim, assuntos de família em geral. Neste artigo, Alice Arnold trouxe uma questão bem polêmica: a obrigatoriedade da vacina nas crianças menores de 11 anos. Essa questão nem deveria ser polêmica, pois as vacinas sempre salvaram vidas, mas parece que isso foi esquecido. O que lemos foi um texto pertencente ao gênero jornalístico. Esses textos são normalmente escritos por profissionais da área de comunicação social ou por pessoas especialistas no assunto que está sendo exposto. Porém, o que nos interessa observar é a estrutura e o emprego de algumas convenções da escrita para que o texto fique claro ao entendimento do leitor. Vamos colocar o texto em tela novamente. Como a maioria dos textos, este apresenta um título. No caso dos textos jornalísticos, o título é chamado de manchete. Os jornalistas trabalham a ideia para que ele seja atrativo e desperte o interesse do leitor. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que este título se trata de uma pergunta. Como reconhecemos que está sendo feita uma pergunta? Existe um sinal ou ponto que grafamos quando queremos expressar uma pergunta no papel. É o ponto de interrogação. Veja ele aqui em destaque. Em seguida,
dessa pergunta, ainda no título, temos uma mensagem afirmativa, ou seja, uma afirmação que é entenda. Isso nos sugere que o texto nos trará respostas ou esclarecimentos que responderão a essa pergunta, correto? O ponto após o entenda chama-se de ponto de exclamação. Ele é usado para dar certa emoção à palavra. É como se no papel a jornalista nos trouxesse uma notícia pela qual estávamos esperando ansiosamente. Abaixo temos um breve resumo do encaminhamento do assunto. É uma frase que os jornalistas escrevem para resumir o assunto antes do leitor adentrar na leitura. Isso é característico dos textos jornalísticos. Raramente você verá em outros textos esses escritos. Temos o nome da autora, a data. Vamos ao corpo do texto. Quero destacar que este artigo possui mais 5 tópicos. Ele é bem maior, mas para nosso trabalho escolhi somente um tópico para observarmos a estrutura. Quem tiver interesse em ler os demais, vou disponibilizar o link na descrição deste vídeo. Bem, então vamos ao que interessa. Esta parte do artigo é composta por 3 parágrafos. O que é parágrafo? Parágrafo é uma parte do texto na qual expressa uma ideia que se liga com as demais ideias apresentadas ou confirmada nos parágrafos seguintes. Notem que o parágrafo 1 inicia com a palavra com, por isso escrita em letra maiúscula, e termina na palavra saúde, seguida por um ponto que chamamos de ponto final. Olhem ele bem aqui. Então, vamos ler novamente este parágrafo. Com a aprovação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, pais começaram a debater sobre a decisão de imunizar ou não os pequenos. Só que, de acordo com a legislação brasileira, proteger os menores contra doença pandêmica está para além de uma escolha pessoal. Os responsáveis são obrigados a vacinar o público infantil como uma forma de preservar seu direito à saúde. O segundo parágrafo inicia com uma letra O, que é um artigo para indicar o especialista consultado, o advogado. E por que esse O está maiúsculo aí? Isso mesmo, porque inicia um novo parágrafo. De acordo com a regra gramatical, no início de frases, devemos usar a letra maiúscula na inicial da palavra que começa essa frase. Seguido do artigo O, vem o nome do especialista consultado, que é Anderson First. E por que esse H está em maiúsculo aqui, em turma? Porque se trata de um nome próprio. Outra regra que devemos respeitar nos textos escritos é essa: nomes de pessoas, estados, municípios, localidades, bairros, lojas e outras palavras que nomeiam propriedades devem ser escritas com a inicial maiúscula. Neste mesmo parágrafo, quero chamar a atenção para mais 2 palavras que estão em inicial maiúscula, por conta da mesma regra: Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É nome de gente? É nome de lugar? Não, mas são nomes de 2 importantes documentos oficiais. Constituição Federal é a nossa lei máxima. Nada mais pode receber esse nome. O mesmo ocorre com o nome Estatuto da Criança e do Adolescente. É um documento legal. Este nome completo define um documento específico, o nome dele. Além destes nomes, neste parágrafo, temos as palavras Estado, família e sociedade, com as iniciais maiúsculas. Normalmente, essas palavras são substantivos comuns e grafadas com iniciais minúsculas no meio de frase, texto. Porém, aqui elas estão funcionando como denominação própria para a família brasileira, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. Não é a mesma definição de família que sabemos. É a família enquanto instituição que, pela lei, tem seus deveres legais. Na mesma circunstância estão as palavras Estado e sociedade.
Ambas estão definidas aí com nomes de instituições, ou mesmo como pessoas de deveres e obrigações. Em outras aulas, veremos mais sobre essas denominações. Não confundam e não saiam por aí escrevendo Estado, família e sociedade sempre com a inicial maiúscula, somente quando essas palavras definem organizações específicas, normalmente quando está atrelada à ideia de cumprimento de lei. Vamos ler o segundo parágrafo agora. O advogado Anderson First, presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB São Paulo, explica que essa obrigatoriedade vacinal é garantida tanto pela Constituição Federal, que afirma que o público infantil tem especial proteção do Estado, da família e da sociedade, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. No terceiro parágrafo, note que se inicia com um sinal diferente, aqui no canto superior esquerdo, em cima da palavra no. Este sinal chama-se aspas. Veja, ele se localiza no início do parágrafo, acima de no e após a palavra familiar, ou seja, as aspas abrem em no e fecham em familiar. As aspas são usadas para identificarmos o que estamos escrevendo é de autoria de uma outra pessoa ou a fala de alguém. Como no caso do texto, as aspas identificam a fala literal, ou seja, a fala exata do advogado consultado. Veja que a última frase do parágrafo é esclarece o advogado, ou seja, ele disse o que está escrito aqui. Vamos ler o terceiro e último parágrafo. No parágrafo 1º do artigo 14, está que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Inclusive, essa obrigatoriedade possui consequências caso não seja observada, como possibilidade de multa, perda de guarda e suspensão do poder familiar, esclarece o advogado. Ok, turma, vimos alguns cuidados que devemos ter na construção de um texto escrito. Este é um texto jornalístico, feito por um profissional da comunicação. Você não terá que prezar por tantos sinais, até mesmo porque você está iniciando essa caminhada na produção textual. Contudo, alguns cuidados básicos devem ser incorporados por você, tais como escrever as palavras corretamente, usar letras maiúsculas no início da frase e em substantivos próprios, pontuar as perguntas com um sinal de interrogação, fazer o uso do ponto de exclamação para emitir emoção à fala escrita. Enfim, estes são elementos básicos para que a comunicação escrita não fique truncada. Hoje, usamos muitos aplicativos de mensagens instantâneas para nos comunicarmos, não é? Apesar de existir o recurso de enviar mensagens de voz, esses meios exigem muito da escrita. Sabiam que já houve até confusão e desentendimento por conta de mensagens pontuadas de modo errado? A pessoa estava fazendo uma pergunta, mas não usou o sinal de interrogação, e a pergunta virou uma afirmação para quem estava lendo. Vejam só este mal-entendido, que na verdade deveria ser chamado de mal expressado, mal escrito. Zeca. Oi, Fê. Fê. Oi. Zeca. Tem alguém em casa? Fê. Zeca. Tem gente em casa? Fê. A polícia? Calma. Zeca. A polícia está em casa? Fê. Então não vou mais ligar. Prenderam? Zeca. Prenderam? Quantos eram? Disse a Fê. Zeca. Era quem? Não estou entendendo nada. Fê. Os ladrões. Aí o Zeca. Que ladrões? Fê. Estavam em casa. Zeca. Tem ladrão em casa? Fê. Ainda tem? O que a polícia fez? Zeca. Meu Deus. Fê. Deu o quê? Zeca. Cara de choro, né?
Eu perguntei se tinha gente. E olha a carinha de raiva no final. Essa é uma conversa entre dois irmãos, a Fê e o Zeca. Definitivamente eles não se entenderam. Ele queria saber se tinha gente em casa. Fez uma pergunta, mas não usou o ponto de interrogação na conversa. Com isso, a Fê pensou que ele estivesse avisando que havia pessoas na casa, pessoas invasoras, ladrões, algo do tipo. Depois, ela quis dizer que ia chamar a polícia. Ele fez mais uma pergunta, porém, de novo, não usou a interrogação após a frase. Acho que o Zeca estava de mal com as normas nesse dia. A Fê entendeu que a polícia já estava em casa. Começou outra confusão para saber se eles haviam sido presos. Ai, depois ele emendou uma das frases que geraram outra confusão. Meu Deus, acho que era meu Deus, né? Ele não respeitou o espaçamento entre as palavras e não usou a letra inicial maiúscula para escrever o nome precioso de Deus. Vamos corrigir as frases da conversa. Vamos pôr em tela as primeiras frases do diálogo. Primeiro, ele, o Zeca, chama a Fê. Nessa frase já há dois erros. Zeca, oi Fê. Ele inicia a frase com letra minúscula. Vamos trocar esse O minúsculo por um O maiúsculo. Outro erro aí é o nome da Fê em letra minúscula. O certo é o F maiúsculo e o E com acento circunflexo. Fê é um apelido de Fernanda, normalmente. Ele escreveu só Fé, F-E, Fé. Fica esquisito demais, né? Além disso, por ser um chamamento, Zeca deveria usar uma vírgula após o oi. Vamos colocar essa vírgula e escrever a frase correta. Oi, vírgula, Fê. A Fê respondeu oi. Deveria usar o O maiúsculo, pois inicia a frase, ainda que essa seja a única palavra da frase. Fê, oi. Zeca, tem alguém em casa? Aí veio o início de toda a confusão. Cadê o sinal de pontuação? Se isso tivesse sido colocado no texto, o mal-entendido não teria se dado, pois a Fê apenas responderia se havia ou não pessoas em casa. Vamos colocar o ponto de interrogação aqui. Zeca, tem gente em casa? Ok. Vamos apreciar outro texto para observarmos a estrutura dele. Texto da tirinha da Mafalda. Oi. Psiu. Fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. Ai, gente, eu adoro a Mafalda. A personagem Mafalda, essa bonequinha aí da tirinha, é uma personagem criada pelo cartunista argentino Quino, que nos deixou em 2020. Mafalda representa uma menina contestadora, inquieta e revolucionária. As tirinhas da Mafalda levantam questões importantes como o feminismo, fazem críticas à desigualdade social, ao capitalismo e muitas outras, sempre com um toque de humor. Neste, vimos a personagem Mafalda recebe o personagem Felipe em sua casa e pede que ele faça silêncio, pois está com um doente em casa. Felipe indaga se é o pai ou a mãe da Mafalda. Ela responde que não. Ao fim, ela mostra para ele um globo terrestre na cama, que representa o mundo doente. Essa é uma crítica aos diversos problemas da nossa sociedade. Conversem aí com seus professores e colegas sobre isso. Agora, vamos observar o texto da tirinha em tela. Felipe. Oi. Mafalda. Psiu, fala baixo. Tenho doente em casa. Felipe. Seu pai está doente? Mafalda. Não. Felipe. Então, é a sua mãe? Mafalda. Também não. A primeira fala é de Felipe. Oi. Notem que esse oi está seguido de um sinal de pontuação. É a exclamação. Como já disse antes, a exclamação serve para dar certa emoção às falas.
Neste caso, Felipe chega e dá um oi, assim, bem animado para Mafalda. Em seguida, ela psiu, fala baixo. Vejam que essas duas expressões são pontuadas com exclamação. Isto porque psiu e fala baixo tem um caráter repreensivo, como se a Mafalda falasse um pouco brava. Abaixo, Felipe faz uma pergunta. Seu pai está doente? Olhem o ponto de interrogação no fim da frase. Se retirássemos esse ponto, a pergunta se tornaria uma afirmação, semelhante ao que aconteceu na conversa de WhatsApp que vimos agora há pouco. Em seguida, o não da Mafalda tem também uma exclamação ao final. Isso nos leva a crer que esse não tem assim uma certa ênfase. Não. Abaixo, Felipe faz outra pergunta. Então, é a sua mãe? Ela responde, também não. Na última fala da Mafalda, há o ponto final, o que nos sugere apenas uma fala afirmativa. Muito bacana, hein? O último quadrinho não possui, diálogo escrito, mas a imagem emitiu toda a informação. Agora, quero convidá-los a ler uma pequena crônica publicada na revista da Folha em 25 de maio de 2008. Acompanhe a leitura. São Paulo, as pessoas de tantos lugares. Milton Ratum. À primeira vista, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede ao fascínio, a descoberta de muitos lugares ocultos ou escondidos numa metrópole da qual a natureza parece ter sido banida. Só em parte é verdade. Há vários parques e jardins. Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca, entre tantos outros. Sem contar o Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e da especulação imobiliária, em conluio com o poder público municipal. O texto que acabamos de ler é uma crônica. A crônica é um gênero textual curto, geralmente produzido para jornais, revistas e etc. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, utilizando de uma linguagem simples, assim, bem acessível aos leitores. Neste caso, a crônica de Milton Ratum faz uma breve reflexão sobre a cidade de São Paulo e tece uma crítica às construtoras, à prefeitura da cidade, por encher os parques de prédios e ocultar a beleza da cidade. Agora, quero que você observe comigo a escrita do texto. De olho na tela. O título do texto: São Paulo, as pessoas de tantos lugares. Note que o título inicia com um nome próprio e, por isso, está grafado com letras maiúsculas. Após os dois pontos, temos uma frase que não inicia com letra maiúscula. Por quê? Porque ela está após os dois pontos, sendo um desdobramento da frase anterior. O nome Milton Ratum está com as iniciais maiúsculas. Por quê, caro estudante? Isso aí que você disse. Trata-se de um nome próprio. Indo diretamente para o texto, veja que a primeira palavra é uma vogal, a letra A. Esta vogal aí inicia uma expressão, à primeira vista. Ela está em maiúscula, porque se encontra no início da frase. Perceba mais uma vez a palavra São Paulo, escrita em iniciais maiúsculas, substantivo próprio, nome de cidade. Temos um ponto seguido e o início de mais uma frase. Aos poucos, o susto cede ao fascínio. Dessa forma, o aos fica em maiúsculo por ser o início da frase. Mais abaixo, temos a frase: há vários parques e jardins. Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca, sem contar Ibirapuera.
Todas essas palavras estão grafadas com as iniciais maiúsculas por serem substantivos próprios. São nomes de lugares. Temos que ter muita atenção a essa regra. Daí segue o texto até o ponto final. Então, você deve pensar: nossa, que complicado tudo isso! Mas não é não. Depois que você começa a utilizar as regras gramaticais para escrever, elas passam a ser assim automáticas na hora de você produzir um texto. Você vai ver que até quando você pensar na escrita, ela vai se estruturar na sua cabeça, seguindo tudo isso que vimos nos textos lidos aqui. Como eu disse anteriormente, os textos que você, estudante da segunda fase da EJA, precisa produzir são curtos, sem muitos desdobramentos, mas precisam respeitar o básico. Usar letra inicial maiúscula em início de frase e em substantivos próprios, aqueles nomes de pessoas, de lugares. Fazer o uso correto da pontuação em perguntas, Usar o sinal de interrogação nas frases que expressam aquela emoção, ênfase, usar o ponto de exclamação. Não esqueça, se emendar uma palavra com a outra, podemos formar uma palavra estranha, que nem fez o Zeca lá naquela conversa com a Fê. O cuidado com a escrita correta das palavras é muito importante. Logo, o hábito de leitura poderá ajudá-lo nesse processo. Nem se preocupe, busque ler mais e mais. Assim, você vai dominar a escrita facilmente. Vamos agora para aquele momento especial da nossa aula, a hora da atividade. Em qual das alternativas a frase está escrita corretamente? Letra A. Comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa. Letra B. Domingos é pai de Maria. Letra C. Como é seu nome? Letra D. Ele é um homem de bom coração. Palmas para você que marcou a alternativa B. Domingos é pai de Maria. Esta é a única frase inteiramente correta. A alternativa A não pode ser marcada porque a palavra fazer está grafada incorretamente. Fazer é com a letra Z e não com a letra S. A alternativa C é uma pergunta. Podemos perceber por conta do que está escrito, mas está faltando o ponto de interrogação. A alternativa D apresenta erro, pois a frase não foi iniciada com a letra maiúscula. Atividade 2. Leia as frases e reescreva-as fazendo as correções necessárias. Letra A. Jairo é casado com Ana. Letra B. Qual a sua idade? Letra C. A Cidade Nova é um bairro da cidade de Manaus. Vamos identificar os erros da frase na letra A. Jairo é casado com Ana. Jairo e Ana são nomes de pessoas, ou seja, substantivos próprios. Portanto, devem ser escritos com a inicial maiúscula. Jairo é casado com Ana. A letra B. Qual a sua idade? Trata-se de uma pergunta. Logo, na escrita, precisamos pontuar o fim da frase com o ponto de interrogação. Qual a sua idade? Interrogação. Letra C. A Cidade Nova é um bairro da cidade de Manaus. Nesta frase temos 2 erros. O primeiro deles é que a frase não se inicia com a letra maiúscula. O outro erro está relacionado ao nome do bairro Cidade Nova. Por ser nome de um lugar, é considerado substantivo próprio. Portanto, deve ser escrito com iniciais maiúsculas, tanto na palavra cidade quanto na palavra nova. Se escrevermos Cidade Nova sem colocar as iniciais
Maiúsculas, estamos nos referindo a uma cidade fundada recentemente, não ao bairro. Assim, a frase ser fica escrita assim: a cidade nova é um bairro da cidade de Manaus. Atividade 3. Leia o texto e faça as correções se houver necessidade. O susto. Oscar foi pescar, jogou o anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e estragada. Oscar pôs a máscara num latão de lixo, perto do poste, e disse: Esta ninguém pesca mais. Graça Bock. Vamos ao tempo para responder essa questão? Vamos à correção da atividade 3. Logo aqui, na primeira linha, temos um erro. O nome Oscar não foi escrito com a inicial maiúscula. Daí vem um ponto seguido e uma nova frase. Jogou o anzol com a isca e puxou. A palavra jogou deveria estar com inicial maiúscula, por iniciar uma nova frase. Abaixo, temos a frase: Oscar levou um susto daqueles. Nela, temos o erro do nome próprio Oscar, escrito em letra minúscula. A seguir, no fim da frase, não há um ponto de exclamação, apesar da frase carregar um tom emotivo do susto do Oscar. Na frase ele fisgou uma máscara de carnaval, falta um ponto final. Não podemos deixar de pontuar nossas frases ao longo do texto escrito. Na frase Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste e disse, a palavra máscara não está escrita corretamente, pois falta um acento na sílaba mas. Sem o acento, a pronúncia das palavras se modificam. Neste caso, máscara sem acento fica mascara. Abaixo, temos um travessão para indicar a fala do personagem. Nela, a frase é: Esta ninguém pesca mais. Devemos pontuá-la com um sinal de exclamação, porque a fala tem um tom de emoção, como se Oscar repreendesse a situação. Abaixo, o nome da autora, Graça Bock. O sobrenome Bock aparece escrito com a inicial minúscula, incidindo mais uma vez no erro de escrever substantivo próprio com inicial minúscula. Vamos corrigir. É isso aí, meu nobre estudante. A escrita está intimamente relacionada à leitura. Uma boa dica é tentar ler diariamente. Seja o que for, placas, dizeres, na internet, receitas, bulas, muitos outros gêneros. Peça ajuda para o seu professor, na escola, vá à biblioteca, empreste livro para ler, desafie-se. Tenho certeza que você vai ficar surpreso com o seu avanço. Agora, chegou aquele momento de encerrar nossa aula. Hoje, você aprendeu sobre as convenções da escrita. Você observou a estrutura de um artigo de jornal, de uma crônica
e até mesmo o print de uma conversa que deu errado no WhatsApp pela ausência das regras gramaticais. Você estudou também como produzir um texto fazendo uso da grafia correta de palavras conhecidas, né? A usar letras maiúsculas no início de frases e em substantivos próprios. A segmentação entre as palavras, o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Chegamos ao fim de mais uma aula sobre a construção do sistema alfabético e da ortografia. Para não perder nenhuma novidade do Centro de Mídias e Tecnologias da CEMED, siga-nos em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Até a próxima aula!